Ouça a partir de agora na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Falando de anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais. Programa Mônica Bonfilho. Boa tarde, tudo bem com vocês? Diante de tantos acontecimentos relacionados à política, ao que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, no mundo inteiro, eu já havia feito uma pesquisa sobre o Hitler, os nazistas e o ocultismo. Eu achei interessante para vocês que gostam dos assuntos, desses temas que são tão fascinantes para a humanidade. Falei, vou fazer um programa relatando sobre isso e uma forma também de alerta para ver quanto existe de maldade em algumas sutilezas que existem principalmente na política. Por isso que eu pergunto para você, como é que uma pessoa desequilibrada, ele conseguiu ter a estima de uma nação inteira? Você acha que Hitler, para ter conseguido isso, ele estaria realmente envolvido com as forças do mal? E eu volto a te perguntar, como é que um homem tão ignorante, um homem que era escravizado por dogmas tão estúpidos, ele conseguiu atingir um sucesso tão prático? Aquele homem frágil, branco, pálido, aquele cabelinho castanho repartido no meio, né, do lado, caindo em cima da testa, aquela testa suada, aquele homem tão frágil, ele estimulou a nação. Ele estimulou com que as pessoas seguissem ele cegamente por onde ele quisesse. E esse homem tão frágil, ele foi venerado como um deus. Por isso que é muito delicado, e é aí que eu quero chegar, porque a gente sabe que o mal é uma entidade. Essa entidade é uma entidade consciente. E ele busca sempre entrar no nosso mundo. Isso poderia ter explicado o pesadelo do nazismo, porque o Hitler, ele aparece numa época de crise onde as pessoas queriam resgatar o orgulho nacional de uma Alemanha que foi desmoralizada depois da derrota durante a Primeira Guerra Mundial. E acabou dando certo. E esse homem, ele entra como um grande estrategista político e arguto, e a nação foi tida como modelo de reconstrução e também de regeneração. Qualquer pessoa ou qualquer um pode ser levado pela onda de emoção coletiva e permitir que os instintos prevaleçam sobre o intelecto. Esse fenômeno de você permitir o instinto sobressair ao intelecto, ele não é um fenômeno exclusivo do que aconteceu com a Alemanha nazista. Isso a gente vê sempre, um comportamento de uma multidão, numa depredação do metrô, num evento de show de rock, num fim de jogo, quando o seu time não ganha e todo mundo sai na pancadaria. É o instinto, que aí a gente tem a ideia do mal, né? Porque o ser bestial, ele gosta disso mesmo, ele é um ser instintivo, ele não preza pela intelectualidade. E o que acontece? Por que deu certo com Hitler? Porque a sociedade alemã acabou projetando as suas fraquezas sobre o indivíduo também de aparência frágil, onde ele assume o papel de pai e de mãe para uma nação. Ele acabou recebendo o quê? Os poderes para atuar como foco, ou como quase um semideus, de um grupo de pessoas que estavam com uma espécie de neurose coletiva, e tal como o médium do mal, ele acabou canalizando a energia psíquica de todos os seus seguidores. E Hitler dizia uma coisa interessante sobre isso, sobre essa manipulação. Ele dizia que no encontro de massa, o pensamento é eliminado. Ele disse que tinha consciência, que ele era o melhor no tema. Ele falava, olha, não tem ninguém melhor do que eu do que manipular as massas. E as pessoas o tinham com uma devoção fanática. E a forma como ele lidava com o público era quase hipnótico. E ele dizia, é muito bom quando as massas não pensam. E ele concluiu, é inacreditável até que ponto alguém precisa enganar um povo para governá-lo. Os praticantes das disciplinas esotéricas têm um ditado, que similar atrai similar. Ou seja, as almas das mentes parecidas atraem aquelas
que irão ajudá-lo em seu desenvolvimento, enquanto que aquelas com um propósito mais sombrio vão gravitar em direção a outras de natureza similar. O que eu quero dizer? Quando a gente vê, por exemplo, a corrupção no Brasil, que está sendo combatida, mas a partir do momento que na política, em Brasília, no Congresso, enfim, existem tantos corruptos, é porque também somos. É triste, né? Mas é verdade. Similar atrai similar. Pessoas más são capazes de causar destruição e sofrimento. E elas vão ter um sucesso até a curto prazo, porque as pessoas de bem se calam. Já dizia Martin Luther King. A gente sabe que a natureza do regime, a natureza má do regime nazista, foi revelada depois da liberação dos campos de concentração em 1945. As pessoas não tinham ideia do que acontecia. Aí sim a população teve certeza de que os seres humanos eram capazes de atos verdadeiramente malignos. Aconteceu em Auschwitz, em Treblinka e Dachau. Esses 3 lugares representaram o máximo de crueldade, onde o mal se propagou em mentes destituídas de consciência e de compaixão. Por que eu falo isso de novo, gente? Porque essa crueldade se tornou conhecida como fenômeno, a banalidade do mal. E, na verdade, é o que nós estamos vivendo hoje. Quando a gente vê pessoas morrendo, quando a gente vê comentários negativos frente a catástrofes, a calamidades, ao auxílio de refugiados, as pessoas falam, tudo bem, são mais 20 que estão morrendo. E isso é chamado de banalidade do mal. Outra coisa que o Hitler falava, sabe o que ele falava? Destrua então as escolas, as academias, os estudiosos, os pensadores, que você tem o poder de um país. E quando eu vejo o Brasil entrando num declínio educacional, me preocupa profundamente. Thomas Mann, ele alertava, quando alguém começa a querer queimar livros, a dar uma educação de pior espécie para a população, pode ter certeza que quem vai penar são os seres humanos. Não é que eu estou comparando o sistema de Hitler à educação aqui do nosso Brasil, mas é uma indiferença gritante e brutal da falta de possibilidade que qualquer indivíduo tem para ser alguém nesse país. A gente está praticamente em último lugar nos níveis considerados básicos de educação e a expectativa tende a piorar. Quando eu vi que as escolas elas foram tomadas por alunos de forma até desesperadora, de repente você na sua casa fala, que é isso? Imagina, isso é bobagem, isso é coisa de jovem. É uma luta árdua para tentar vencer um sistema para que a massa, gente, não seja dominada. No dia 10 de maio de 1933, os nazistas queimaram 30 cidades e todos os livros. Eles prenderam escritores, aqueles escritores que falavam a verdade. Ou seja, a gente sabe que o nazismo não trafegou apenas pelo partido político, mas o nazismo se tornou um vulto satânico no verdadeiro sentido da palavra. O Hitler tinha problemas existenciais relacionados à religião, mas ele foi para uma outra vertente. Sabe que vertente ele foi? Para o esoterismo. Está documentado, inclusive, que os nazistas financiaram expedições para o Tibete e para outros centros de poder esotérico em busca de artefatos sagrados para obter essa ligação entre o mundo divino e a raça ariana, para tentar justificar a maldade que eles faziam, gente. Na verdade, o regime nazista, ele liberou os tormentos do inferno e eles escolheram despertar o lado mais demoníaco da psique de um povo para os seus fins egoístas. Porque outras nações também sofreram problemas de recuperação material. Agora, a Alemanha, ela se dispôs a ser uma mestra cruel, através de Hitler, para se livrar cruelmente dos problemas causados de uma ferida moral. E falou-se muito do ideal ariano. E, na verdade, não havia nada nobre na SS, que era a guarda pessoal. Ao contrário, o SS se tornou sinônimo de brutalidade, de assassinato em massa. Eles foram coletivamente responsáveis pela morte de 14 milhões de civis, 6 milhões de judeus.
5 milhões de russos, gente. 2 milhões de poloneses. 500 mil ciganos e 500 mil conterrâneos apenas por serem homossexuais, por serem deficientes ou aqueles que se opunham ao regime nazista. E toda vez que eu olho, que eu vejo uma imagem de resgate dos botes, dos refugiados, e que eu vejo depois eles entrando em trens exatamente para tentarem ir para uma outra cidade, para terem aquela seleção, sempre me vem a cena dos judeus entrando nos trens e tentando fazer uma limpeza racial. Isso é muito triste. As pessoas diziam, inclusive, que Hitler era possuído. E quem testemunhou seus poderes de incitar a multidão diz que ele era realmente guiado por demônios, pois ele tinha uma energia tão destrutiva que aquela destruição foi suficiente para causar a devastação da dignidade de uma população. E Hitler também, ele era supersticioso, e ele acreditava nos seus sonhos, e o seguia quase como se fosse uma religião para ele. E aconteceram vários fatores aí, onde ele sobreviveu de ataques, ele conseguiu sobreviver. Sabe o que mais me chama a atenção? Uma das frases mais famosas dele é o seguinte: conte uma mentira muitas vezes até se tornar verdade. O Hitler, ele manejava a palavra falada tão bem como um instrumento para forçar as pessoas para a submissão, que um dia ele partilhou a ideia de que se alguém contasse uma mentira muitas vezes e suficientemente, com muita convicção, o público, com o tempo, aceitaria isso como verdade. E quem testemunhou os seus discursos calorosos acabaram ficando convencidos de que ele era possuído por um poder maior, maligno, do que ele próprio. Uma mentira dita muitas vezes seguidamente, as pessoas acreditam que é verdade. O escritor Robert Bolcher, ele disse o seguinte, disse que os olhos de Hitler eram como de um médium em transe, que parecia estar habitado por algo. E ele testemunhou, inclusive, outros falavam que ele praticava até ritos de feitiço, e a presença do Hitler, quando ele entrava em um ambiente, as pessoas se sentiam vampirizados, cansadas, exaustas e vazias. Você sabe a origem da suástica? Porque para promover a crença do Hitler, um grupo de estudos explorou informações, inclusive, do continente perdido, e encontraram, na verdade, esses emblemas nazistas que tinham a suástica, adotavam os símbolos de Thule, que é a espada, o ramalhete de folhas de carvalho e a cruz com aquele ganchos, que é conhecido como suástica, que inclusive é usado há milhares de anos como símbolo de boa sorte ainda no Peru, na China, na Índia. Inclusive nas imagens de Ganesha você vai ver o símbolo da suástica, porque o Hitler usou invertida, e tem o símbolo certo em algumas imagens, inclusive de Ganesha. Por insistência, então, de Hitler, os braços da suástica foram retratados como se estivessem girando em sentido anticontrário. Aliás, uma das coisas que eu não gosto nas doutrinas espiritualistas é algo que se faça ao contrário. Geralmente, tudo que você faz ao contrário ou anti-horário tem uma intenção subliminar de você atrair aí as forças negativas, né? E, inclusive, uma vez o Hitler ele chegou a convocar um praticante de ocultismo, o Erich Jan Hanussen, que ensinou o líder nazista a projetar a voz e enfatizar as emoções, sempre para manter o grau e a audiência sobre esse conhecido estado de hipnose. E tanto deu certo que ele chegou onde ele chegou, de tão famoso que ele foi, né? Só para vocês terem uma ideia do que é maligno, e a gente tem que ficar muito esperto com o que vai acontecer no ano que vem. A partir de janeiro, a gente tem que sempre tentar ponderar, a gente tem que tentar ser conciliador, mas não se submeter ao que é muito propagado pela mídia. A gente tem que questionar, nós temos que, se for necessário, a gente tem que ir para a rua para pleitear algo melhor para nós, e a gente não pode baixar a cabeça diante de uma tentativa de manipulação de massa. Por exemplo,
O Houston Stewart Chamberlain, que ele acabou inclusive influenciando a ideologia nazista, ele foi o primeiro a propagar a grande mentira de que Jesus, ele era um ariano de olhos azuis, de cabelos loiros, e que apenas a Alemanha era digna da bênção de um novo Messias. Ou seja, colocou-se uma ideia de que Hitler, na verdade, seria o próprio Jesus reencarnado. Olha onde vai a loucura das pessoas. Ou seja, me preocupa também muito o movimento das massas frente a algumas religiões, onde parecem que essas pessoas estão praticamente hipnotizadas, doando as coisas que têm e que não têm, doando carros, doando dinheiro, patrimônio. Eu vejo até um modo comercial de se propagar algumas religiões, não vou citar quais, vocês devem saber do que eu estou falando, e isso promove quase que um fator hipnótico, levando as pessoas a não pensarem mais, elas simplesmente estão indo com a massa. E o advogado do Hitler, você sabia que ele era um satanista? Ele despertou Hitler, inclusive, para esse principado luciférico. Ou seja, Hitler acabou se tornando um veículo da intenção maligna desse aspecto negativo. E aí dizem que a ascensão de Hitler foi realmente meteórica por conta dessa ligação que ele teve com esses assessores. Os nazistas, eles viam a si mesmos como salvadores da religião verdadeira. Por isso que eu volto a falar, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê bancadas de outras religiões falando que eles são a libertação, que eles são a salvação, e as pessoas entram como se fossem vaquinhas de presépio, abaixando a cabeça, e quem é o ser pensante vira a pessoa negativa. Eu lembro quando eu postei semana passada no meu Facebook, eu postei uma imagem do asfalto derretendo, 50 graus no asfalto, os pés, ninguém conseguia nem andar no chão na Índia, numa rua asfaltada na Índia. Eu fiz esse comentário dizendo, gente, olha que horror, e o Trump ainda não acredita que houve uma intervenção humana no problema climático. E eu tenho metade das pessoas lá que escreveram dizendo que não, Mônica, que eu estava errada, que o clima não tem nada a ver com o problema da elevação de temperatura. Falo, gente, como é que você pode se sentir tão manipulada? A gente tem que abrir o olho. Os nazistas se viam como salvadores de uma religião verdadeira. O Hitler chegou a dizer que o Deus católico ele era cruel, que ele havia falhado e que as religiões eram todas parecidas e não tinham um futuro. Ele acabou criando a própria religião. Ele dizia assim, a gente tem que formar um grupo forte, onde se criou, então, haviam mais de 10 milhões de simpatizantes nazistas. Então ele dizia, olha, ou você segue algo mais bonzinho, ou você tenta resgatar a primazia alemã, e você viu o que deu. Outra coisa que poucas pessoas sabem, mas, por exemplo, Hitler adorava as runas, ele gostava, havia uma obsessão partilhada pelos nazistas. As runas, apareciam em capacetes, em armas, em estandartes, em veículos blindados do exército alemão. Para eles, as runas eram a raiz de todas as coisas e assegurava que, ao gravar a runa Tyr no punho da sua espada, iria segurar a vitória na batalha. Por exemplo, a SS, que foi a tão temida SS, era a representação da runa Sigil. A runa Odal representava o parentesco nobre do sangue de Hitler e de seus seguidores. Quando perguntavam para ele, que na verdade acabou sendo até uma perversão, né, o credo da SS, a pergunta fazia o seguinte, por que nós acreditamos na Alemanha e no Führer? Porque nós acreditamos em Deus, na Alemanha, no Führer Adolf Hitler, que Deus acabou nos enviando. Se bem que eles acabaram alterando essa ideia exatamente para fazer com que a Alemanha se tornasse forte e a religião fosse colocada de lado. É incrível porque mesmo se você não tem a religião forte interferindo, você tem símbolos espirituais ou símbolos místicos tentando intervir na doutrina de massa e fazer você acreditar que você é um super-homem ou uma super-mulher. Quer dizer,
Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a manipulação da massa, gente. Quando eu vejo, volto a falar, quando eu vejo que o Brasil ele está em último lugar no ranking de educação, há todo um patrulhamento muito fortemente representado exatamente para isso. Quem não pensa, quem não estuda, quem não tem conhecimento, vai abaixar a cabeça e dizer sim para tudo. Nós temos que valorizar nosso ensino, nós temos que valorizar os nossos escritores. Não é porque eu sou escritora, não. Mas hoje nós temos no Brasil, por exemplo, nós temos a leitura de um livro por ano no Brasil, enquanto na Europa a gente tem uma média de 50 a 60 livros por ano. Por que o Brasil é tão enfraquecido? E por que a gente vê tantas pessoas corruptas no governo, no poder? Vamos abrir a consciência espiritual e pedir também para as hostes celestes a partir de janeiro, que não deixa de me preocupar a entrada do Trump no governo no ano que vem. Me preocupa a forma como ele manipula quase hipnoticamente as pessoas, e eu vejo ele dando garantias que ele vai então levantar muros e não vai abrir pontes para as pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado com as minorias. As minorias podem ter problemas, partidos sem tanta força, minorias como mulheres, como os negros, pessoas que fazem parte do LGBT podem sofrer consequências difíceis, além dos refugiados. Ou, por exemplo, se você pensa que o Trump vai beneficiar o Brasil, tira o cavalinho da chuva. Nós vamos ter sanções muito sérias, tanto aqui no Brasil, na América Latina, que ele já desconsidera, ele já deixou bem claro, inclusive ele nos chamou de porcos até numa das suas entrevistas. Nós vamos passar por sanções gravíssimas, isso pode ter um prejuízo tremendo para o Brasil e na América Latina, além da Ásia, que ele já deu essa participação, que vocês já devem ter visto, e todo mundo fica idolatrando um homem que para mim me preocupa profundamente. Quando eu lembro das previsões de Nostradamus, falando que nós íamos ter uma pessoa negra, não na política, mas ligado ao movimento religioso, que todo mundo achou que o Papa não Francisco ou anterior seria um Papa negro, e acabou entrando o Obama e fez 2 mandatos que para mim foram muito bons, e foi inclusive o Homem do Ano, que existem 2 moedas, existem 2 faces na mesma moeda, né? Hitler também foi o Homem do Ano pela revista Time, se eu não me engano, foi, né? Exatamente, meu filho está me confirmando que eu lembrei. Tudo a gente tem que ter 2 pesos e 2 medidas e tomar muito cuidado. Você é um ser inteligente, pensa, não vai pela massa. Muito cuidado com o que se propaga. Eu vejo a manipulação, inclusive, do Facebook um pouco destruidora também. Eu vejo críticas, eu vejo muita maldade. Pense por você, segue pelo seu coração, se intere, assista vários noticiários, seja espiritualista como eu sou, mas não deixe só isso prevalecer na tua vida. Leia, estude, leia um jornal, uma revista, um livro. Deus é inteligência. Ser inteligente como ele, promova a inteligência, que é o mais nobre que você tem. E não vamos repetir o mesmo erro. Me preocupa muito o ano que vem com a regência do planeta Saturno. Eu espero estar errada e eu espero que as hostes celestes e o mundo espiritual dos anjos, que são seres altamente inteligentes, a intelectualidade promove o mundo da espiritualidade também, porque Deus para mim é inteligência pura, e faça com que a gente tenha consciência, sim, para lutar, para a gente ser um vencedor, criar famílias dignas, mas com muita educação. Vamos lutar pelo justo. Vamos deixar a mentira de lado. Quando eu cobro o corrupto do Congresso, eu também tenho que me tornar uma pessoa não corrupta, senão a gente não vai ter jeito nunca. A gente tem que salvar o mundo, gente. Segundo as previsões que nós temos, tanto saiu uma previsão da Casa Branca, que em 30 anos poderíamos ter uma demanda terrível de quase de fim de tempos. E o outro pesquisador cientista diz que nós não passaríamos de mais 100 anos, porque tudo iria acabar. Vamos lutar contra isso? Deus está do nosso lado. Nós somos pessoas de boa fé, de bom coração. Vamos nos tornar pessoas mais unidas e vamos não tanto julgar. O julgar não me preocupa. Você está me julgando agora, eu posso estar te julgando depois, mas o condenar. Eu acho que a condenação em massa,
que está ocorrendo sobre qualquer assunto, e isso pode provocar problemas gravíssimos nos próximos anos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do programa e que isso sirva como uma ponte aí de conhecimento. Domingo que vem, eu estou voltando para mais um programa Mônica Bonfilho, para mais uma informação, para mais um conhecimento, que eu adoro passar esse conhecimento para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo domingo. Namastê. Gratidão. Obrigada. Você acaba de ouvir na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais. Programa Mônica Bonfilho.